Olá, galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai aprender o que é grandezas. Então, grandezas é tudo que pode ser medido, certo? Então, tudo que é possível você medir através de qualquer instrumento significa que aquilo é uma grandeza. Por exemplo, a distância. A distância é uma grandeza? É, porque a distância eu posso medir, não é isso? E como é que eu posso medir a distância? Bom, eu posso medir a distância através de quilômetros, que é representado por km. Posso medir a distância através de metros, que é indicado pela letra M. Imagine, eu preciso ir a São Paulo. Então, eu posso medir a minha distância para ir em São Paulo? Posso. Através de quê? Do quilômetro ou dos metros e assim por diante. Então, assim, grandeza é tudo que pode ser medido. Nesse caso, eu posso medir a distância através do quilômetro, do metro. E quilômetro e metro, por exemplo, é o que a gente chama de unidade de medida, que é a forma a qual a gente consegue medir a nossa grandeza, certo? Outro exemplo, temos aqui a temperatura. É possível medir a temperatura? Sim. A gente pode dizer, por exemplo, que Maria está com 35 graus de febre. Sempre a gente representa a temperatura, quando a gente fala em medir ela, através de graus, que é representado por esse símbolozinho aqui pequenininho. Então, se eu consigo medir a temperatura, eu tenho então que a temperatura é uma grandeza. E qual é a unidade de medida da temperatura? É o grau, porque o grau é a maneira que eu consigo medir essa temperatura. Então, temperatura é a grandeza e o grau é a unidade de medida, certo? Eu vou mostrar outros exemplos para vocês. Temos aqui, então, massa e tempo, certo? Massa quer dizer peso, né? Volume, peso. Então, assim, vamos entender por que massa é uma grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido. Se a massa ela puder ser medida, significa que ela é uma grandeza. Quando a gente fala em massa, a gente fala em peso. Então, quando a gente vai pensar nessa ideia de peso, que é volume, que é massa, a gente pode pensar no seguinte: em toneladas, colocar aqui, toneladas. Toneladas é peso. Por exemplo, um carro tem 2 toneladas de peso. Então, se eu puder medir, é porque é uma massa. O que é massa? É grandeza. Outro exemplo de massa, grama. Grama. Então, imagine, eu vou fazer um bolo e eu preciso de 200 gramas de manteiga. Se eu preciso de 200 gramas de manteiga, eu estou precisando fazer uma medida que vem de massa. Então, grama, por exemplo, é unidade de medida, que é uma forma que eu tenho de medir a massa, e massa é a grandeza, certo? Outro exemplo também de massa é quilos. Quilos, né? A gente representa o quilos com K e o G, por exemplo. 2 quilos de batata. Pronto, 2 quilos de batata, eu tô medindo e eu tô usando quilos para medir a massa. Então, quilos é a unidade de medir a massa e massa é uma grandeza. Vamos para esse outro exemplo que é tempo. Eu tenho como medir o tempo? Também tenho. Como? Bom, o tempo eu posso medir através de minutos, certo? Minutos. Posso medir através de segundos. Segundos. Posso falar de tempo se eu estiver falando de mês, de semana, certo?
Então, o que acontece? Tempo é uma grandeza, porque toda grandeza a gente consegue medir. E a gente mede o tempo através de quê? Através de minutos, ou através de segundos, de mês, de semana. Então, tempo é a grandeza e minuto, segundo, mês e semana é a unidade de medida dessa grandeza, certo? Então, só para lembrar que grandeza é tudo que a gente consegue medir. Se a gente consegue medir o tempo, é porque o tempo é uma grandeza. E os minutos, segundos, que é por onde a gente consegue medir esse tempo, são as unidades de medidas, certo? Aí a gente também tem os instrumentos que a gente consegue medir essas coisas. Por exemplo, minutos. Qual é o instrumento que a gente usa para medir os minutos? O relógio. Então, o relógio é um instrumento de medida da unidade de medida do tempo. E assim por diante, tem vários outros exemplos super fáceis. E a gente pode também conciliar duas grandezas. Eu vou mostrar um exemplo bem prático aqui para vocês, que a gente pode unir duas grandezas em uma mesma situação. Observe aqui esse exemplo. Maria percorreu 230 quilômetros em 2 dias para chegar em São Paulo. Aqui eu tenho duas grandezas. Eu tenho a grandeza de distância, que é 200 quilômetros, e tenho a grandeza de tempo, certo? Por quê? Porque quando a gente fala de quilômetro, a gente conseguiu medir uma distância, que foi para chegar em São Paulo. E quando a gente diz que gastou 2 dias para poder chegar em São Paulo, isso quer dizer que a gente conseguiu fazer uma medida do tempo. O tempo é os 2 dias e a distância é os 230 quilômetros. Então, é muito fácil a gente conciliar uma grandeza com a outra. Grandeza de tempo e grandeza de distância, certo? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.